Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bem? A gente dá andamento hoje às aulas de História da Arte e nós vamos falar de arte bizantina. A arte bizantina surge no momento em que é dividido o Império Romano. O imperador Teodósio divide o Império Romano em dois: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Império Romano do Ocidente, a capital é Roma. Império Romano do Oriente, a capital é Constantinopla, que é hoje Istambul, na Turquia, tá? Então, é nessa região ali, é, chamada de Constantinopla, que a gente vai ver o desenvolvimento desse tipo de arte, tá? Então, assim, Roma sofreu uma série de invasões bárbaras, né? Isso vai culminar na queda do Império Romano em 476 depois de Cristo. Constantinopla era localizada num território à época chamada Bizâncio, uma colônia grega que sofreu muitas influências da cultura oriental, da arte oriental, tá? Então, o bizantino é uma derivação de Bizâncio, tá? Então, assim, é uma arte de um caráter majestoso que buscava exprimir a riqueza, o poder, né? E sempre mostrando a autoridade absoluta do imperador, né? E por quê? Porque o imperador era visto como sagrado, um representante de Deus e apresentava poderes espirituais, né? No entender da população, há toda uma mística desenvolvida, tá? Então havia algumas convenções seguidas na arte bizantina. Por exemplo, a lei da frontalidade, né? Havia uma postura rígida das figuras, né? E o observador sempre observava aquela figura ali representada frontalmente, né? Isso dava uma sensação de respeito e veneração ao personagem retratado. Então isso era um elemento fundamental, tá? E sempre esses personagens representados, né? Sempre não, digamos em geral, personagens representados, especialmente quando eram figuras bíblicas, quando eram passagens bíblicas, figuras consideradas santas, elas traziam alguns elementos característicos desses personagens, né? Então, um imperador sempre um certo, algo que mostrava ali materialmente um poder, tá? Ou se não uma questão de espiritualidade, por exemplo, se fosse Maria retratada, traria o menino Jesus, né? Então, sempre esses elementos retratados carregavam alguns bens materiais característicos, tá? Que lhes dava alguma característica importante. Então as pessoas sagradas muitas vezes eram retratadas como é, em- ali à frente com algum elemento importante, né? Normalmente oficiais, normalmente imperadores, né? E quando eram retratadas também pessoas mais pobres, o inverso também aparecia, né? Eram pessoas em uma situação um pouco mais degradada, etc e tal. Mas normalmente o que eram retratados eram pessoas de grande poder na sociedade, tá? Bom, vejamos um pouco mais de detalhes da arte bizantina, né? Sempre busca pela perfeição. A gente pode ver, por exemplo, a Basílica de Santa Sofia, que fica na Turquia, né? É interessante, tem umas fotos que eu mandei para vocês nos slides. Ela tem alguns arcos, né? Alguns absides, que na Grécia chamam-se absides, né? São algumas abóbadas, né? Circulares, vocês vão poder perceber. E umas colunas com alguns capitéis, né? Capitel é no topo da. Quando você olha no topo de uma pilastra, tem algumas figuras ali retratadas, tá? Então você vai perceber algumas formações bem belas da cultura bizantina que sempre busca essa perfeição. Assim como a gente encontra, por exemplo, a igreja de Santa Ravena, São Vital em Ravenna, na Itália, né? Tem uma planta octogonal. Então, elas são muito sofisticadas, muito diferentes, de uma imponência muito grande, né? Nós temos também muito comuns mosaicos, né? Os mosaicos
são normalmente feitos por uma composição plástica, né? Como assim? Há uma superfície, normalmente de gesso, de argamassa, né? E aí são colocados pequenas pedras coloridas ou preciosas para ir formando a figura que se pretende retratar. Então, é, são muito imponentes também, né? E essa técnica ocorre como? O desenho era feito anteriormente, e aí ele vai recebendo algumas pedras coloridas, e essas pedras vão ser fixadas num composto de cal, de areia e de óleo para fixá-las, né? Especialmente a parte, seja da coroa, do chapéu, daquela autoridade retratada, é muito bela, porque as pedras mais coloridas, que chamam mais atenção, vão ser colocadas ali, tá? Outra coisa da arte bizantina que chama atenção são os chamados ícones, que são as imagens, né? Sempre de inspiração oriental, são figuras sagradas, algumas passagens bíblicas, né? Quando eu digo inspiração oriental, os povos do Oriente, em fusão com os povos do Ocidente, trouxeram essa inspiração, né? E aí é assim, havia dois tipos de pigmentação para pintura, a têmpera e a encáustica, né? Depois que ela era concluída, a pintura ela era raspada com objeto de metal, né? O fundo dourado ficava pouco à mostra e isso dava uma sensação de volume para as imagens. E o que seria a encáustica usada? Alguns pigmentos em pó, tá? Feitos com cera derretida. E a têmpera também eram pigmentos em pó, mas havia uma mistura desses pigmentos com a gema de ovo. Isso facilitava a fixação das cores à superfície que o pintor estava usando ali, o escultor estava usando, tá? Outra arte importante, gente, que a gente vai passar rapidamente, é a arte românica, né? Há um descobrimento da arte romana naquele contexto e recebe o nome de românica porque é uma retomada, né, em Bizâncio. Então, é, essas, essas realizações arquitetônicas vão aparecer nos séculos 11 e 12 na Europa, né, muito influenciadas pelos romanos e são extremamente imponentes também, né? Ela utilizava muitas abóbadas, alguns pilares maciços, né? E algumas paredes espessas, as aberturas estreitas, que eram janelas, né? Para realmente a circulação de ar, tá bom? Então, nós temos dois tipos. O primeiro deu problema, que é a abóbada de berço, né? Ela era mais simples, era uma abóbada consistindo em um semicírculo, que era um arco, né? E nas laterais havia algumas paredes, né, importantes, e só que havia um excesso de peso, porque era feito de alvenaria e aí levava alguns desabamentos. Então, qual que foi a solução? Fizeram as abóbadas de aresta, tá? Então, havia ali com a abóbada de aresta dois semicírculos, duas semi-abóbadas, né? Que tinham mais pilares de sustentação, né? E ela com isso ficou mais leve, acabaram os desabamentos e iluminaram as igrejas da época. Vocês verão as figuras aí, tá? Então assim, outra coisa que era importantíssima, tá, gente? É o que a gente chama das esculturas, né? O tímpano. O tímpano, o que que era? São as paredes semicirculares. Você tinha a porta, acima da porta, uma parede semicircular. E nela havia algum tipo de escultura que narrava uma passagem bíblica, comunicava algum tipo de valor religioso. Se encontra muito até hoje em algumas igrejas, tá? A pintura, né, era feita em murais, né, são chamados afrescos, né? É, eles utilizavam uma técnica de deformação, especialmente quando retratava Jesus Cristo, onde ele aparecia sempre com os braços sempre abertos, né, muito maiores do que o corpo, um rosto comprido, né? Não havia muita preocupação em ser realista, porque queria se passar a mensagem de como Deus, com aqueles braços abertos enormes, estivesse recebendo seus fiéis, tá? Além disso, a gente vai encontrar a arte gótica. A arte gótica, especialmente a arquitetura gótica, tá?
é uma arte muito presente nas catedrais espalhadas pelo mundo, né? E teve seu início na França. Nós temos alguns exemplos aqui no Brasil, como a Catedral da Sé, por exemplo, tá? Mas nós temos assim como características que as paredes dos templos vão deixando entrar a luz do sol, né? E como há vários afrescos, é como se a luz do sol ganhasse múltiplas cores, porque em contato com os afrescos que lá existem, os vitrais, né? A luz do sol vai ganhando cores diferentes. É, uma novidade era a abóbora cruzada, que é a abóbora no topo dela é uma cruz, né? E alguns arcos em ponta. Nos topos havia alguns arcos, né? Com uma espécie de lança na ponta dele. Então isso chamava bastante atenção, tá? Outro elemento importante. Quando você entrava na igreja, você percebeu o quê? Que parecia que a igreja tinha um espaço maior, né? Porque dentro havia alguns arcos, né? E no centro dele uma coisa chamada ogiva, né? Que era mais longa, é como se realmente houvesse a possibilidade de uma construção mais alta do que de fato era, porque ganhava em dimensão, tá? E nós tínhamos também a abóbada de nervura, né? São finas e longas colunas contornando-se umas às outras e vão passando por toda a construção, parecem nervos entrelaçados de fato, tá? Então são todas construções muito cuidadosas. Também existe, aliás, até hoje, havia uma preocupação em construir as rosáceas, que no centro da catedral havia um círculo com toda uma arquitetura que pareciam pétalas de rosas, né? Isso tinha o propósito de ventilar o interior das catedrais, tá? Então, aonde a gente vai encontrar muito isso? A gente vai encontrar na Praça da Sé, aqui tem Sé também, no Nordeste brasileiro, né? Existe também uma igreja da Sé em Fortaleza, no Ceará, tá? E é importante também observar que elas existiam os vitrais, né? Os vitrais eram curiosos, né? Porque o vidro era colocado em fornalhas para receber a pigmentação, a pintura, em cima de um desenho que era feito previamente, né? E é curioso porque as partes eram sempre cortadas com uma ponta de diamante, encaixadas numa placa de metal, e aí a tinta a qual era colocada especialmente para dar os detalhes à pintura era feita com uma tinta opaca preta, tá? Então isso também vai estar presente muito fortemente nas catedrais góticas. Você vai encontrar romanas, góticas e as próprias bizantinas muito presentes nesse contexto de arte bizantina em Constantinopla, porque isso vai acontecer até o ano de 1453, quando Constantinopla é invadida pelo Império Turco Otomano e o Império Romano do Oriente, portanto, é extinguido. Tudo bem? Espero ter ficado claro. Qualquer dúvida à sua disposição. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.